pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente reunidos em estúdio para mais um podcast do nosso canal Surgery Care Saúde. Eu agradeço a presença de todos, o nosso time de convidados aqui hoje está excepcional. São médicos assim da minha confiança, com quem eu trabalho diariamente e estou muito satisfeita. Obrigada por comparecerem aqui hoje. E hoje o assunto vai ser neoplasia de colo uterino, doença ainda muito frequente aqui no nosso país. Inicialmente, então, antes da gente começar com o nosso bate-papo, vamos nos apresentar. Eu sou Karine Perim Fernandes, eu sou cirurgião oncológica aqui em Florianópolis, atuo na Surgery Care, na nossa clínica Surgery Care. Atuo também no Hospital Bahia Sul, no Hospital de Caridade e no CEPOM, onde faço parte também do grupo de cirurgia ginecológica. Sou membro atualmente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e hoje, então, vamos conversar com os nossos convidados. Doutora Maria Eduarda. Quem é a doutora Maria Eduarda? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, é muito bom estar aqui. Então, eu sou Maria Eduarda Meyer, sou oncologista clínica. Eu trabalho atualmente no CEOF, no Centro Especializado de Oncologia de Florianópolis. E atualmente eu me foco no tratamento dos tumores femininos, então pacientes com câncer de mama e tumores ginecológicos. Sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, hoje eu sou representante sul da sociedade e também faço parte do grupo EVA, que é o Grupo de Estudos de Tumores Ginecológicos Brasileiro. É joia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutor Diego. Quem é o doutor Diego? Então, sou o Diego de Marco Ataíde, sou ginecologista obstetra, não trabalho com câncer, então eu vim aqui para dar o ponto de vista antes da pessoa chegar nas doutoras. O que é muito importante. Exatamente, que eu acabo vendo mais gente, né? E nossa importância de ver antes, de saber a paciente para encaminhar para vocês. Olha. Sou ginecologista obstetra, sou titulado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, trabalho na minha clínica, Clínica Plenitar, que fica do lado da Surgery Care. E também atendo as minhas pacientes obstétricas e no Hospital Bahia Sul faço cirurgias oncológicas, né, para doenças benignas. É isso aí, nos encontramos frequentemente, toda semana no centro cirúrgico, é isso aí. Bom, creio que muitos já ouviram falar sobre o tema, né, que vamos discutir hoje, câncer de colo uterino. A população em geral pode não saber o que é colo uterino, mas muitos já sabem que é uma doença do sexo feminino e que é um câncer muito frequente. Estatisticamente, temos dados nacionais que mostram que temos cerca de 17 mil casos por ano, 17 mil novos casos por ano, entre 2023 e 2025. Então, assim, em 2023, 17 mil, 2024, mais 17 mil, e depois em 2025, mais 17 mil novos casos. É muito frequente, né? E sem considerar os cânceres de pele, não melanomas, o câncer de colo de útero representa, então, o sexto tipo de câncer mais frequente no país, e entre as mulheres ele é o terceiro mais incidente. Incidência, então, sobre os casos novos, tá? Ele é mais incidente nas regiões norte e nordeste, aqui no Brasil, e aqui no sul ocupa a quarta posição em incidência, então, nas mulheres. Ele fica atrás somente do câncer de mama, câncer de cólon e reto, e logo em seguida já vem câncer de colo de útero. Então, assim, é muito importante a gente ter esse bate-papo, essa conversa. Em relação à incidência e prevalência, trata-se de uma doença que merece, então, reconhecimento por parte da população com o intuito de prevenir. O que não puder ser prevenido, visar então fazer um diagnóstico precoce para que as mulheres tenham um tratamento com maiores chances de cura, né? Por isso reunimos então esse time de experts aqui hoje, sejam vocês dois novamente muito bem-vindos e aproveitem um conteúdo que certamente vai fazer a diferença para muita gente. Duda, o que é câncer? De uma maneira geral, de uma maneira genérica, como é que a gente pode explicar? Então, eu costumo explicar para as pacientes que o câncer, na verdade, ele é uma célula nossa, né? Mas que sofreu alguma alteração no seu material genético. Uhum. Essa alteração, a gente costuma pensar como uma coisa, assim, única, mas, na verdade, esse processo de transformação da célula, ele acontece ao longo de vários estímulos que a célula pode receber
né? Como cigarro, na alimentação, produtos químicos, a radiação solar, a infecção por um vírus, como a gente vai falar aqui hoje. Então, diversas agressões à célula podem fazer com que ela sofra uma transformação e ela passe a se multiplicar desordenadamente. Então, ela passa a ter um crescimento que não é normal. E ela passa a adquirir uma capacidade de invadir os tecidos ao redor e até invadir tecidos à distância, que é o que a gente chama de metástase, né? Quando uma célula daquele órgão, ela vai para outro local do corpo e começa a crescer. Então, na verdade, não é uma doença única, né? É um grupo de doenças, isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas o que diferencia realmente, assim, essa célula maligna, né? É essa capacidade que ela tem de invasão e de metástase. Certo. E de onde vem, então, assim, de onde viria, né? A gente começou a falar sobre os fatores de risco, esse câncer do colo de útero. De onde viria, basicamente, dessas agressões, mas o principal fator de risco é a infecção pelo HPV. É o isso, HPV. né? Dieguito, deixa eu te perguntar uma coisa. Explica pra gente o que é o colo do útero. Porque a população acredita o quê? Né? Aparelho genital feminino, útero. Dona Maria, a senhora na família tem história de câncer? Tem. Câncer do quê? De útero. Mas era útero ou colo de útero? Ah, não sei, doutora. O que é o colo de útero? Exatamente. A falta de conhecimento da anatomia feminina ainda é algo prevalente, né? As gerações mais novas estão com mais informação, mas ainda assim a gente vê as mulheres que às vezes não sabem onde é que fica o clitóris, qual é a entrada da vagina, como é que fica as glândulas ali ao redor. E o colo do útero que fica lá pra dentro é mais ainda, né? Basicamente o útero, ele é dividido em duas partes. O corpo do útero, que fica pra dentro, e o colo do útero, que é metade do útero. Então, a gente tem uma ideia de que o colo do útero é algo pequeno, que é só a parte que fica em contato com a vagina, mas na verdade ele consiste na metade do tamanho do útero. Então a gente divide e ele é muito importante, por isso que é importante também a gente saber a diferença do câncer para onde ele vem, porque os cânceres que causam, as coisas que causam câncer no colo do útero são diferentes das que causam na parte interna do útero. O colo do útero, ele liga o útero na vagina e ele serve principalmente para segurar o bebê durante a gestação. Ele é um órgão bem fixo, ele tem uma abertura pequenininha que vai sofrer algumas alterações. Normalmente ele vai ficar tampadinho ali por uma secreção mucosa, ele tem uma secreção que ele produz que impede que as bactérias vaginais subam e causem uma infecção no útero. Aí ele vai permitir seletivamente a passagem dos espermatozoides para permitir a gravidez e depois ele vai abrir um pouquinho para permitir a saída da menstruação. Certo. Nosso colo ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte que fica em contato com a vagina, que tem uma camada de células, múltiplas camadas de células, que é muito parecida com a pele, com o epitélio, com a mucosa vaginal. E a parte interna, ele muda radicalmente. Então, no microscópio, a gente consegue ver que ele vem um tipo de pele grossa, com várias camadas. De uma hora para outra, ele se transforma numa camada única. E é ali nessa divisão onde acontece a maior parte dos tumores. E é por isso que a gente faz a análise no colo do útero. Essa análise do colo de útero é o preventivo. O preventivo, que tem inúmeros nomes. Preventivo, Papa Nicolau, Pap test, citologia, colpocitologia oncótica, CP de colo uterino, depende de onde a pessoa é do Brasil, vai ouvir falar de um jeito. Tudo é para procurar essa doença e tentar fazer o diagnóstico precoce. Todo mundo que tem o HPV vai ter câncer de colo de útero? Essa relação direta de 100% acontece? Não. Não, né? Não. A gente sabe que, assim, mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino vão ser causados pela infecção pelo HPV. Mas nem todo mundo que tem infecção pelo HPV vai desenvolver câncer de colo do útero. Até porque o HPV ele não é um único vírus, né? Mas uma família de vários tipos de vírus. E alguns deles, eles vão ter um potencial maior, a gente diz um risco maior, de causar o câncer do colo uterino. Certo. Alguns causam mais algumas feridinhas benignas, né? E outros têm essa tendência maior a causar a neoplasia de colo de útero. E ele também pode causar neoplasia, câncer, na verdade, em outros locais, né? Câncer de cabeça e pescoço, vagina, vulva, tem essa relação direta com o vírus. Preservativo, camisinha, previne infecção por HPV? Mais ou menos. Previne, não dá pra dizer que não, porque é importante. Se a pessoa usar, ela vai diminuir um pouco a chance. Mas é que uma pessoa que sempre usou camisinha, ainda assim ela pode vir a se contaminar. Não tem que usar quando tem indicação de usar, que não, né? A recomendação é usar,
mas saiba que ainda pode ter Ainda assim contato, vai que ter. ainda assim pode E ter. ainda previne É. outras doenças, né? Eu acho que isso É. também é muito importante, né? É. A gente está atento que outras doenças também podem ser transmitidas através do ato sexual e a camisinha vai estar ajudando a prevenir. Exatamente. E só fazer um parênteses, né? Eu costumo falar assim para as minhas pacientes que o HPV ele pode, né, gerar, pode vir a paciente pode vir a ter um câncer por conta dessa infecção crônica. Então, se prevenir, né? Usar o preservativo, mas tem também hepatite B, por exemplo, que é um outro vírus que pode causar câncer também pelo fato. Então, assim, é a mesma história, só que em outro local. Uma infecção crônica, uma persistência da infecção causando um câncer, né? Uma neoplasia maligna. Queria fazer um gancho agora aqui Opa! nessa questão da prevenção, porque a gente está falando bastante do vírus, e eu acho que falando em prevenção é uma coisa muito importante a gente lembrar, né? Porque a gente estava falando ali os principais tumores. Então, na mulher, câncer de mama, câncer de intestino. Eles são tumores que a gente chama de multifatoriais. A gente não consegue dizer Certo. foi essa a causa. A gente É. sabe que alimentação, fatores hormonais da mulher, idade, a própria divisão natural que acontece das nossas células e que pode acontecer um Sim. erro, são causas do câncer. Então, a gente fala que nesses tumores a gente tem 30 a 40% de chance de intervir na prevenção, que é com Isso. atividade física, alimentação saudável, controle do Isso. peso, evitar cigarro, bebida alcoólica. Agora, o câncer do colo uterino, ele tem uma causa que é mais de 90% dos casos. Então, aqui é um dos tumores que a gente pode dizer assim, mais preveníveis, né? Então, por isso que é muito importante a informação a respeito da causa e dos exames, e também, como a gente vai falar, dos modos de prevenir a infecção pelo HPV. E é isso mesmo, Duda, você tem razão. E falando desses 3 tipos de cânceres, né, mais frequentes na mulher, são os 3 que têm exames de rastreamento, né? Mamografia, colonoscopia e preventivo, né? É interessante, são os mais frequentes. E prevenção, assim, a gente fala, já escutei algumas pacientes falarem assim, mas não existe prevenção para o câncer de mama. É que a gente não tem garantia, né? A gente, como a gente falou, como são múltiplas causas e nem todas são causas que a gente consegue controlar, a gente vai conseguir evitar uma parte, né? Se a gente evitar os fatores de risco. Mas isso é o que a gente chama de prevenção primária. A prevenção secundária, o que a gente estava falando, são os exames de rastreamento, né? Esse diagnóstico precoce, às vezes até de uma lesão pré-maligna, um pré-câncer. Então, a gente tem que atuar realmente nessas duas frentes, né? A prevenção primária, evitando os fatores de risco, e a secundária, onde a gente vai diagnosticar precocemente. É isso aí. Já que a gente começou a falar de fatores de risco, a gente começou, né? Já falamos também sobre o uso de camisinha. E tem a vacinação, que está aí, até o próprio Ministério da Saúde distribui e recomenda a vacinação. Todo mundo? Todo mundo. Existe meninos e meninas, né? A gente vai ter a faixa etária para vacinar, mas todos devem fazer a vacinação. É isso aí, meninos e meninas. Ela tem uma transformação, né? A resposta imunogênica costuma ser maior nos pacientes, né? nos expostos previamente, nos mais jovens. Sim. É essa, né? Mas a recomendação é para adultos também. E dos nossos pacientes, né? Para quem trata câncer, tem paciente oncológico, até os 45 anos o Ministério da Saúde disponibiliza, independente da neoplasia, né? Então, assim, sempre se atentar a isso para quem tem paciente oncológico, fazer o encaminhamento, câncer de mama, não só doenças relacionadas ao HPV, né? Mas fazer esse encaminhamento. Muito provavelmente, então, por conta da imunossupressão. Então, os pacientes que têm um quadro de imunossupressão, eles têm também, então, uma tendência, mas assim, é relação hospedeiro e vírus, né? Que pode desencadear uma infecção crônica e um câncer. Assim como os pacientes que têm imunodeficiência aguda, né, da AIDS. É isso aí. Mesmo paralelo. Eles vão ter diminui a imunidade e eles acabam tendo um risco maior de desenvolver do HPV, conseguir persistir, conseguir causar as lesões. Então é infecção crônica, né? Não é porque entrou em contato com HPV que você vai ter essa tendência, essa maior possibilidade. A questão é a própria infecção crônica. É a dificuldade do teu organismo de desfazer dessa infecção, de ficar curado, que pode causar, então.
A neoplasia. E aí, o que que acontece, Diego? Como é que a gente faz, assim? Porque a paciente tem o HPV, qual é a relação HPV preventivo? Faz todo ano? O que que você descobre nesses exames que faz a tal da prevenção? É diagnóstico precoce, é prevenção? Como é que é a história? Nós vamos voltar a falar da vacina com mais detalhes. Podemos falar depois, com certeza. Tá, então, porque tem algumas coisas da vacina que é importante a gente falar ainda. Joia. Mas a paciente, ela, pelas recomendações do Ministério da Saúde, né, eles recomendam que a gente comece a fazer os preventivos às pacientes acima de 21 anos. Tá. Então, com 21 anos, ela vai lá e vai fazer o preventivo do colo do útero. Esse preventivo, ele vai ter uma série de resultados possíveis. E a gente vai começar a se preocupar se ela está realmente com alguma lesão, quando ele demonstra no próprio preventivo que ele tem uma atipia naquelas células. Uhum. Então a gente vai olhar na lâmina do preventivo, tem até um contínuo de lesão que a gente tem, não sei se a gente consegue colocar essa imagenzinha, seria interessante a gente mostrar, né? Uhum. Mas a gente vai começar com atipias de significado indeterminado, que pode ser qualquer coisa, na verdade. Porque Uhum. como a vagina é um órgão que ele menstrua, tem relação, coloca OB, Uhum. então ele pode ter outras infecções cheias de bactéria. Então às vezes a gente tem atipias ali, algumas coisas que não chegam a ser típicas de HPV Uhum. e vem um resultado ASCOS, que a gente costuma chamar, que é atipias de significado indeterminado. Depois disso a gente vai ter a lesão de baixo grau, que aí sim já é pelo HPV, e é uma lesão que ela nem sempre vai se transformar em câncer. Ainda assim, a gente vai observar, as pacientes que desenvolvem essa lesão de baixo grau, vai continuar só com o ginecologista dela e vai fazer mais preventivos com uma frequência um pouco maior. Vai ser vista isso mais Frequente. Se algumas dessas, né, 90% vai curar, vai sair a lesão, ela consegue. Isso é importante saber, o HPV não é todo mundo que vai pegar que vai desenvolver o câncer, porque algumas mulheres conseguem curar do HPV. E algumas que vão persistir e aí vão passar para lesão de alto grau, que essa tem que ser retirada. E aí já é normalmente um ginecologista que trabalha com essa parte, né? Faz procedimentos. Trabalha já com a parte de patologia cervical, que a gente chama, que são essas doenças do colo do útero. Pode ser que o seu gineco faça cirurgia, mas às vezes, na maioria das vezes, a gente encaminha para algum colega que faça esse tipo de cirurgia mais especificamente. Acho que a gente está falando assim da evolução que a lesão pode ter, né? Acho que é importante a gente também falar alguns fatores de risco que levam aquele paciente a ter uma propensão maior a não conseguir, né, se curar daquela infecção e realmente ter uma cronificação da infecção. Então, a gente já falou aqui de imunossupressão, falando de doenças, né? Pacientes oncológicos que fizeram quimioterapia, alguns tipos de medicamentos, como corticoide, fazem o paciente ter uma baixa imunidade, mas também tabagismo, pacientes que são malnutridas, então, as pacientes que não se alimentam bem, qualquer causa de imunossupressão vai aumentar o seu risco de ter uma infecção mais persistente e poder desenvolver o câncer de colo uterino. Então, como é importante a gente manter, né, os bons hábitos, independente que não seja a causa principal da doença, mas que vai manter o nosso sistema imune ativo para poder se defender do vírus. É isso aí. Você tem razão, é verdade. E após 21 anos, a gente vai fazer 3 exames anuais, todos eles normais, a mulher pode passar a ser vista a cada 3 anos. Certo. Isso quer dizer, então, que o câncer não vem de uma hora para outra, Exatamente. né? Ele sofre uma transformação, vem a tal da feridinha, a tal da displasia, que as mulheres, né, muitas mulheres chegam ao consultório falando disso, e aí depois vem a neoplasia. Existem algumas displasias que a gente precisa intervir, né? E grande parte, e existe uma evolução cronológica, né? A displasia 1, a 2, a 3, a grande maioria do 1 resolve por si só, é isso? O 2 e o 3 é que a gente precisa intervir. E aí a gente acaba fazendo, qual é o procedimento que a gente acaba fazendo? A gente chama de conização de uma forma geral, mas existem várias técnicas possíveis, né? Existe como a gente cortar, que os pacientes chamam de laser, no caso, não é exatamente o laser, a gente corta com um cautério, né? Então, a gente tira uma tampa ali do colo do útero, basicamente, onde está a lesão, visando aquela divisão entre as células, com múltiplas camadas e a camada simples, né? Geralmente é ali que está a lesão precursora. A gente vai cortar
E aí, dependendo da situação, dependendo do quanto ela entra para dentro do colo do útero, a gente pode ter que fazer um cone de verdade. Que aí, quando a gente tira, a gente chama de conização, porque quando a gente tira, a peça fica num formato de pirâmide, assim, um conezinho. Isso aí. E aí, isso aí vai para uma análise, né? Faz-se a biópsia desse material, se confirma qual é o tipo de displasia que tem, 1, 2 ou 3, e se a margem tá livre. E se Isso estiver aí, tudo que certo. a gente tem duas linguagens, né? Quando a gente está olhando o resultado da citologia, né? A citologia é quando eu pego um monte de células e analiso a célula. Só que as células se organizam em tecido. E elas se juntam e formam um tecido. Então, quando eu tiro um pedaço grande e boto no microscópio, o patologista consegue olhar o tecido. Então, ele faz uma biópsia, né? Análise Certo. histológica. Quando a gente está ainda no nível da citologia, a gente não consegue chamar de tipo NIC1, NIC2, NIC3. A gente chama de lesão de baixo grau, Isso. quando é o tipo 1, e o 2 e 3 atualmente a gente juntou em lesão de alto grau. Então, toda vez que a gente falar no preventivo, vai falar lesão de baixo grau, lesão de alto grau. E quando a gente falar da biópsia, aí a gente vai separar em displasia NIC1, NIC2 e NIC3, né? Neoplasia intraepitelial celular, desses tipos, que aí tem aquele contínuo, que é o contínuo da biópsia. Isso. E aí o NIC3 já é o câncer Já in é situ, né? o Que a gente costuma falar, que ainda não é câncer, ele não dá metástase, mas é o carcinoma in situ. A gente bota os separado in situ. Hein? O 3 é quando ele é quase in situ. É mesmo? É. Então tá. E aí precisa ser retirado, necessariamente precisa tratar e joga as com mãos pro margem céu, livre. acende a vela pro teu santo, porque quando pegou nesse estágio, esteve por um triz de desenvolver um câncer e passar por uma cirurgia bem mais complexa. É isso aí. Aí é outra história. E era isso que eu ia começar a falar agora, né? Sobre o câncer mesmo. É que grande parte aqui no Brasil, infelizmente, apesar da gente ter a vacina, foi implementada há pouco tempo, né, no calendário vacinal, mas mesmo assim, apesar da gente já ter disponível, grande parte, a maioria dos casos, são diagnosticados já numa fase um pouco mais avançada, né, que necessita de uma gama de tratamento, enfim, uma vasta associação de tratamentos, vamos dizer assim, mas que essa neoplasia maligna ela ainda comete pessoas muito jovens, né? A gente está habituado a ver aí pacientes de uma faixa etária um pouco mais avançada sendo acometido por neoplasia, mas o câncer de colo de útero, caracteristicamente, ele acomete mulheres jovens, não que exclua né, pacientes de mais idade, mas a faixa etária mais acometida é com idade menor que 50 anos, então é muito jovem, né? De uma doença já localmente avançada, então é muito triste, assim, é muito ruim. É triste principalmente porque a gente pensa que a mulher, quando é acometida, ela ainda tem filhos pequenos, geralmente. Exatamente. Então, nós não estamos falando da vovó que viveu a vida toda e, puxa vida, né? Isso. Vai acabar falecendo com 70 em vez de com 80. A gente tá falando de uma pessoa que perdeu 30, 40 anos de expectativa de vida, né? Exatamente. É até a faixa, né, dos 30 ali aos 50, onde a gente pode até associar, às vezes, nesse rastreamento precoce, alguns outros testes, como a genotipagem do vírus HPV, né? Porque justamente é nessa faixa onde a gente vai ter maior benefício, às vezes, de fazer um outro método. Então, vamos deixar claro, o preventivo, ele faz aquele raspado do colo de útero, a gente consegue ver as células, e aí esse resultado desse exame vai nos dar uma perspectiva, uma ideia de como que estão as células ali do colo de útero. A depender da resposta, lesão de alto grau, baixo grau, a gente vai para uma biópsia e ou uma conização, é isso? Mas a gente consegue fazer, então, pesquisa de HPV também. Exatamente. A gente tem que falar bastante até sobre o HPV, o vírus em si, né? Isso. Mas para linkar com o que a gente está falando agora, no próprio preventivo, nessa própria coleta, que hoje em dia eu trabalho basicamente só com a coleta em meio líquido, que é uma coleta que ela preserva melhor as células e tem um resultado melhor e ela consegue fazer vários exames juntos. Então as mulheres acham que quando estão coletando preventivo, estão coletando um exame geral. Não, tipo quando, eu fiz exame de sangue, mas exame de sangue tem 800 exames que eu posso pedir naquele sangue. Então, eu posso ver colesterol, e eu posso ver glicose, eu posso ver anemia no sangue. E assim como na coleta da secreção vaginal do colo do útero, do raspado, eu consigo fazer a citologia para o colo do útero. Mas eu consigo pedir exame para ver o DNA, para pesquisar DNA de HPV. Então, se eu
no meu consultório, né? Por SUS é impossível eles fazerem Uhum. para todo mundo todos os exames que existem, mas no meu consultório eu já coleto sempre junto a pesquisa de HPV e também ainda conseguimos pesquisar alguma malformação genética, porque consegue da Uhum. célula, a gente consegue pesquisar doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia, micoplasma, Uhum. ureaplasma. A gente consegue, se a mulher tem candidíase de repetição, por exemplo, a gente consegue detectar o tipo, o nome e sobrenome da cândida. E Então oferecer o melhor tem, tratamento. exatamente, então a gente tem uma gama na mesma coleta, a pessoa nem entende, para ela só fez o preventivo. Mas ali E a gente vem consegue resultados ver diferentes. inúmeras Que bom. doenças, né? Mas principalmente hoje é fundamental que a gente colete o preventivo para ver a citologia e a captura híbrida, pelo menos, né? Que vai nos dizer tem HPV ou não tem HPV. E o convênio cobre a captura híbrida de forma Ótimo. geral. E quando a gente pode, que aí nem sempre o convênio vai permitir, mas existe como fazer pago também. Se Uhum. você tiver interesse, tem condições, fala com o seu médico para ele incluir a genotipagem do HPV. Olha. Que o HPV ele tem cento e poucos tipos. O HPV 1, por exemplo, ele dá verruga na pele, ele não tá na nada no colo do útero. Agora, o HPV 2, ele causa câncer de pênis. Uhum. E aí a gente vai falar dos HPVs que atingem principalmente as mulheres, que vão ser o 6 e o 11 para verrugas genitais. Então, as verrugas, aquele condiloma Condiloma. acuminado, que a gente chama crista Uhum. de galo, tem uma série de coisas, de nomes, né? Uhum. Eles vão estar tanto para fora ali na vulva, quanto por dentro, vagina inteira pode ter, né? Eu já tive Acometimento. paciente que eu tirei 96, cauterizei 96 Nossa. condilomas de uma vez só. E não era Nossa. imunossuprimida. Então, e por isso que a camisinha não cobre também, porque Sim. aí tá por fora, não tem camisinha que cubra. Exatamente. Exatamente. E por isso que HPV pode pegar e dar câncer de garganta, porque no sexo oral também é possível pegar Sim. HPV. Sim. E aí a gente vai ter uma série de HPVs, uns 30 tipos, que causam câncer no colo do útero. E aí eles vão infectar preferencialmente o colo do útero da mulher. E se a gente puder saber o nome e sobrenome desses vírus, a gente consegue descobrir se essa mulher vai ter mais chance, se eu tenho que ficar mais de olho nela ou não. Uhum. Porque de todos os tipos, o 16, ele é 800 vezes mais perigoso de virar câncer do que outros HPVs. Uhum. E o 18 são 400 vezes mais chance. Então, se a mulher tem o 16 e o 18, Tem que ser vista. aí ela tem que ser vista muito mais do que uma que tem outro tipo. É isso aí. E aí, um outro exame que a gente pode fazer também, quando a gente detecta esses HPVs de alto risco, né? Ou se a paciente tem naquele raspado uma alteração celular um pouco diferente, é a A colposcopia. É colposcopia. a colposcopia. É como se fosse olhar com o microscópio o colo de útero e É, ver se tem alguma feridinha, é isso isso? mesmo. É um exame ginecológico normal, que a Uhum, mulher vai deitar, vai ficar com posição ginecológica, uhum, vai colocar o espéculo, e aí o médico vai olhar com um microscópio, uma lente que vai aumentar 10 mil vezes o tamanho ali do colo do útero, e vai olhar com alguns corantes, uhum, e aí ele consegue enxergar até algumas divisões ali para saber. É quase o nível celular que consegue ver, é um pouquinho uhum, menos do que o nível celular, mas consegue identificar uma série de lesões ali no colo do útero. E com esses critérios colposcópicos, que já tem décadas, antes de uhum, saber que era um vírus que causava, já se fazia colposcopia. E no Brasil ela é barata. Em né? outros países, se tenta não chegar na colposcopia e nós temos sorte de morar num país onde a gente tem acesso mais amplo a esse exame. Então, teve qualquer alteração, vai para colpo, que a gente consegue na colposcopia ficar mais tranquilo ou não. Porque o Papa Nicolau, né, o ser preventivo, ele é um exame bom para rastreio, mas um negativo não significa que não tenha nada. Certo. Ele é muito bom quando ele dá positivo, tem algo. Quando ele dá negativo, eu já tive paciente que deu negativo, mas eu vi no próprio exame físico a olho nu, a gente conseguia ver que tinha coisa. Então, pô, Uhum. veio negativo preventivo, mas aí a captura vira vem positivo e vai para colpo, vem lesão. Certo. Então a gente pode ver como que estão as células, a gente pode fazer a pesquisa do vírus, a gente pode olhar, né, com colposcópio, fazer uma avaliação quase que a nível celular durante a consulta, o exame físico no consultório, e caso ainda assim venha com alguma alteração, a gente pode fazer uma conização, que é tirar. Então tudo isso são medidas para prevenir a formação do câncer Antes de virar um câncer, né? antes de virar câncer. Você queria falar alguma coisa da vacina, Diego?
Sim, Faltou? falta, Vamos né? falar? Vamos falar bastante da vacina, porque a vacina, É ela bom. é muito importante. E É. as pessoas não vacinam no Brasil. Cara, é raro um país que libere tanta vacina gratuita quanto o nosso, né? A gente tem uma cultura de vacinar. É. E a vacina HPV, ela pode prevenir um câncer. É. Só que ela é dada numa faixa etária ali entre 9 e 14 anos. Nessa faixa etária, a resposta é tão boa que só precisa de 2 doses, não precisa nem de 3 doses. Se Uhum. tu não fez até os 14, tu ainda pode fazer. Vai fazer particular, cara, não é Uhum. barato essa vacina, mas aí ainda vai ter que fazer 3 doses em vez de 2. Mas por que não levar a sua filha ou seu filho, que dá pro menino também? Porque o menino também, ele não pode não ter o câncer nele, mas ele vai passar para a Sim. futura esposa dele. Sim, ele Então pode é ser um importante, portador. É exatamente. isso aí. E ainda assim a gente tem níveis baixíssimos de vacinação no Brasil. Eu desconfio que é porque é mais longe. Hum. A gente está acostumado a dar vacina ali até os 5 anos e dali para frente a gente esquece, né? Pode Isso o ser. adolescente a gente já não lembra que tem que levar também. É. Mas Tem que levar. se a gente conseguir vacinar todo mundo, a gente praticamente acaba com o câncer de colo do útero. É, uma neoplasia maligna prevenível com vacinação. Isso Imagina se já pudesse prevenir o pensou se câncer de mama pudesse? com a vacina, Sim. né? É, isso é verdade. Então, Até isso, na verdade, é um objetivo da Organização Mundial de Saúde, né? é, De a gente atingir ao máximo algumas metas para a gente erradicar o câncer de colo uterino. Sim. em alguns países ele diminuiu bastante, assim, tanto a sua incidência e quanto a mortalidade, né? Do Se não me registro. engano, na Austrália e Nova Zelândia eles reduziram até os condilomas, né? É, Eles então, reduziram tudo. Mas isso. assim, tem alguns estudos, algumas pesquisas mostrando por que que a gente não tem tanta aderência. Porque, como tu bem colocou, nós temos disponível, né, no SUS. Então, o problema não é acesso, Não. mas o problema é conhecimento. Então, em pesquisas que se pergunta por que que os pais não vacinaram os filhos, ou se eles sabem sobre a vacinação, a maior parte não sabe que a vacina ela realmente tem esse potencial tão grande de prevenção, ou tem ideias erradas que a vacina vai estimular um início de atividade sexual precoce, ou que a vacina tem muitos efeitos colaterais. Enfim, tem uma série de fake news, vamos dizer Fake, assim, né? Ou exatamente. desconhecimentos que levam a essa questão de a gente não ter uma aderência tão grande. Varia um pouco para cada região, mas no Brasil é em torno de 50% das meninas e 23% dos meninos. Então, a gente está ainda muito aquém do que a gente gostaria. E eu acho que isso chama um pouco a responsabilidade também para nós médicos. A gente está falando aqui em especialistas da área, a gente lida com paciente oncológico, a gente está acostumado, mas isso tem que fazer parte da consulta de qualquer profissional de saúde. Perguntar se a vacinação está em dia, né? Orientar quanto à vacinação, da importância. Eu acho que o envolvimento, os pais, educadores, às vezes, como tu falou, está longe, o pediatra. O pediatra, quando ele pegar uma paciente entre 9 e 14, ele tem que falar. Não esquece. Porque geralmente quem puxa a nossa orelha da vacina até os 5 anos é o pediatra. Né? Tá, tem não esquece que esse ano tem aquela vacina. Não vê a caderneta exatamente, mas quando começa ali na pré-adolescência, eu acho porque que a às criança vezes... só vai quando tá doente. Exato. Não E vai aí, mais às para vezes... prevenção, né? Que nem crianças menores. Eu acho que o dia que essa vacina puder ser dada aos 5 anos, a gente vai conseguir vacinar todo mundo. Eu acho assim, a gente tem que levar a informação, porque eu me coloco no meu lugar, né? Eu tenho 2 meninas. Sim. Eu tenho uma filha de 6 e uma de 8. A minha filha mais velha vai fazer 9 anos. Qual é a mãe que não quer que a filha possa, né, ter prevenção de um tumor, então que a gente consegue prevenir tão facilmente quanto uma vacina. Então eu já estou programando quando que eu vou levar minha filha para vacinação. A gente tem que ter esse, né, como mãe, a gente sente, né, a importância dessa informação. E Duda, falasse que as pessoas acham que estimulam que a pessoa vá ter relação por tomar a vacina. Só que tu não... Primeiro que não necessariamente aos 9 anos tu precisa explicar pra criança que doença que ela vai ter, como é que pega aquela doença. Tu vai tomar uma vacina e ponto. Exatamente. A criança não precisa questionar aos 9 anos. Não. Mas, por outro lado, aos 14, talvez já entenda alguma coisa, já consiga ter outras perguntas. Aos 14 anos, já tem estudos que mostram. Também tem isso contra contraceptivo, né? Não vou falar de contraceptivo para minha adolescente porque eu vou estimular que ela comece a ter relação. E aí, além de eu não deixar, além dela pegar a doença, ainda engravida antes da hora. Porque uma hora ela vai ter a relação e não vai ter informação, né?
Então, mas já tem estudo que mostra que, ao contrário, quanto mais informação, mais tarde a menina começa a relação. É mesmo? Porque ela com informação, ela sabe de que tem doença, ela sabe que pode engravidar, ela sabe o que pode acontecer, então ela não fica só... Ela sabe que pode acontecer, então ela escolhe melhor a hora de fazer o início, ela tem um início de vida sexual mais consciente, né? E é uma doença muito grave, né? É uma doença muito séria, assim. A gente estava conversando ali, o Diego estava explicando sobre a relação anatômica do colo de útero. Ele fica tão... Quando a gente faz o exame ginecológico, a gente consegue vê-lo muito bem. Só que anatomicamente no corpo, ele tem uma relação muito grande com bexiga, vagina, intestino, canal da bexiga. Então, assim, qualquer crescimento ali, ele já comete muita estrutura. E aí a paciente pode ter comprometimento da sua evacuação, principalmente de diurese, sangramento, é muito efeito. A pelve vai se estreitando, né? E a impressão que dá é que o colo de útero está bem no meio. Então, assim, aquela neoplasia maligna, além de crescer e invadir as estruturas em volta, o poder de metastatizar também ele acaba disseminando. Então, assim, é uma doença muito triste. Sim. Muito O triste. colo fica tão estrategicamente posicionado que, inclusive, a mulher consegue sentir o seu próprio colo do útero. Consegue. Se ela colocar isso aí. o dedo lá no fundo da vagina, sente uma bola. Inclusive, não é raro no meu Instagram ter perguntas: senti uma bola dura na minha vagina, o que é isso? Provavelmente é o Calma, seu colo é de o colo útero. do útero. Nada lembra. Porque ele é uma É. estrutura mais durinha, né? É. E ele é facilmente acessível, inclusive pelo próprio exame de toque. A gente toca no colo do útero Exato, quando e faz o examinamos. exame. Inclusive, quando tem câncer, a gente usa esse exame para saber que tamanho que tá, se ele tá Exatamente. invadindo alguma área ou não. Exatamente, é isso mesmo. Para o médico ele é bem acessível, né? Sim. Como falamos para o paciente também, é óbvio, mas para o médico ele é bem acessível. Só mais um adendo também em relação à vacinação, que eu deixei registrado aqui para não esquecer, que a interrupção da vacinação, caso os pacientes comecem o esquema vacinal do HPV, não precisa reiniciar, né? É só continuar com as doses. Então, se alguém parou e agora lembrou que precisa continuar, é só manter a vacinação e continuar dali para frente. E tem uma situação que eu acho até inteligente das clínicas de vacina que fazem a vacinação privada, né? Se não levou tua filha até os 14 anos, ela vai ter que pagar para fazer a vacina. E atualmente está em torno de R$3.000 a vacina. É caro. As 3 doses, né? E as clínicas não vendem dose avulsa, né? Não Elas vendem as 3 doses juntas, que é justamente para obrigar a pessoa a tomar as 3 doses. Já que pagou, já vai, né? Exato, exatamente. E aí eles ligam depois para lembrar, porque é 0,66 meses, eu acho, é isso? 0,30 e 6. 0,30, 180. É É isso porque aí. isso é outro buraco que a gente tem na vacinação, né? E que Muitas não- começam, mas não completam. Então, não adianta só começar, a gente precisa completar. Precisa exatamente. Precisa completar para realmente estimular o sistema imunológico a funcionar e jogar o vírus depois que entrar em contato para vencer a infecção. Sabe que se um dia a gente vencer e conseguir eliminar o HPV, vai ser, acho que, a doença mais longamente presente na nossa espécie que a gente vai conseguir eliminar. Porque em múmias egípcias foi detectado HPV. É mesmo? Então é uma doença, um vírus que convive com a gente há milênios. E ele sempre causa um problema. Faz 40 anos que a gente sabe que é ele. Que até então ele vinha escondido, né? A gente sabe que é ele. E ainda assim a gente agora tem a possibilidade de daqui a 50 anos não ter mais. E só depende da gente. E é uma vacina muito segura, né? Não é Isso é outra recomendada. coisa. É uma vacina que quando eu entrei na faculdade, idos de 2003, já começaram os estudos para vacina. Várias minhas colegas de faculdade foram cobaias da vacina na época. Eu lembro que teve muita. E, cara, essa vacina tá liberada. Já em 2008, quando eu me formei, ela já tinha sido aprovada. Então, é uma vacina com 20 anos de estudo. Não é uma vacina que foi inventada agora. Não. E os efeitos colaterais que costumam ter, geralmente, não são por conta da vacina. É efeito colateral, assim, é medo da vacina, né? Não costuma ser um efeito, o paciente não costuma ter febre, reação adversa, nem nada. É muito segura e bem tranquila de
Acho que uma Estômago. outra curiosidade da vacina que às vezes surge a dúvida é porque a gente tem, no SUS a gente tem disponível a vacina quadrivalente, que a gente fala, Uhum. né? Que são contra os 4 tipos. Então, o Diego bem colocou, a gente tem vários tipos de HPV. Uhum. A vacina é para aqueles principais que causam câncer de colo do útero. Então, tem uma de 4 tipos, né? Uhum. Mas justamente por a gente não estar englobando todos os tipos de HPV, é importante que a gente continue a usar o preservativo. Não é porque você se vacinou que você vai esquecer, né, dos Isso. outros cuidados. E agora também a gente tem disponível na rede privada a vacinação com 9 tipos. Então, Olha. os principais, 70% já está coberto ali naquela vacina dos 4 tipos, mas hoje a gente também tem essa opção de vacina. Isso aí, informação. Que bom, né? Que bom. É isso aí, pessoal. Vacinar. Bom, a paciente com câncer de colo de útero, ela passa então por essas fases de infecção pelo HPV, de displasia, e aí, infelizmente, acabou que não fez o diagnóstico e a doença evoluiu e agora ela tem câncer. Como é que a gente faz o diagnóstico de câncer? Através da biópsia, é isso? E não necessariamente a paciente vai ter queixa, né? O ideal seria fazer um diagnóstico precoce. O ideal é não ter a neoplasia, fazer o diagnóstico mais precoce possível. Mas caso venha a desenvolver o câncer, então é numa fase inicial. Mas quando a paciente já passou um pouquinho mais e começa a ter queixa, começa a ter sintoma, ela procura o médico por quê? Se queixando do quê, Diego? Geralmente ela vai ter algum sintoma de sangramento, principalmente sangramento. Uhum. Né? Pós-relação, né? Pós-relação ou sangramento, menstruação que alonga ou que sangra fora do período menstrual. Uhum. Então, o primeiro sintoma geralmente é sangramento, assim, que ela acha estranho. Anormal. Mas ela também começa a sentir, pode começar a sentir sintomas compressivos, né? Porque existe a possibilidade do tumor ele não ser ulcerativo, ele não sangrar. Uhum. E aí ele acaba crescendo e mais como uma pedra, assim, né? Uhum. E aí vai causando compressão ali da bexiga, causa dor pélvica, porque ele repuxa os ligamentos ali que ligam o colo do útero, a vagina. Então ele começa a dar alguma dor ali na pelve. Pode causar sintoma intestinal também, por comprimir o intestino. O colo tá no meio de tudo, né? Às vezes ele pode inchar e alterar o fluxo menstrual por bloquear também ali como se trancasse a como se trancar a menstruação, menstruação. né? Aí distende o útero e começa a ter dor. É muito raro da paciente chegar assim hoje em dia. Mas eu já tive, viu? Não, eu já paciente tive. assim. Eu tive uma paciente, uma história mais triste, assim, porque ela, a paciente geralmente, sempre é nova, né? Uhum. Que é 40 anos. E aí, só que ela, desde o parto do filho, 8 anos ou antes, ela não tinha mais ido no médico. Isso não é incomum de acontecer, né? Da mulher ganhar o neném e aí vai no pediatra toda hora e esquece do gineco. Porque a vida da gente, quando a gente tem filho, tem 2, tem, né? A gente acaba vivendo mais pros filhos. Uhum. E aí ela chegou num plantão por sangramento. Não para de sangrar. Quando eu fui examinar, cara, tinha um negócio gigante, assim, eu olhei no exame físico, no especular, já vi que era câncer. Fui tocar, para que a gente tem que examinar no toque para ver da onde vem. Já tava muito todo infiltrado. infiltrado por tudo ali. Então, é uma situação muito triste, né? Eu não gosto de câncer, então eu já evito ao máximo trabalhar. Eu pego todo mundo antes de virar câncer para não precisar Não é que eu gosto, dar mas eu brigo com diagnóstico. ele com bastante força. É uma luta de faca. Não, é muito importante o trabalho de vocês. Eu não sei. Imagina se eu não tivesse vocês, eu não tinha pra quem mandar meus pacientes. É uma luta de faca. Mas aí vamos para quem resolve o câncer. Não, mas enfim, existem os casos, né? Bom, é o terceiro câncer mais frequente na mulher, então existem muitos casos. E o diagnóstico ele é feito através da biópsia, né? Então a paciente, mais uma vez, só que agora sintomática, ela procura o médico e aí dá o exame físico, ele vê que tem alguma alteração e faz uma biópsia. Aí na biópsia, Duda, o que vem escrito? Geralmente, qual que é o mais frequente? Tem uns nomezinhos, né? Nem todo é igual. O que vem escrito nessa biópsia? Tem o nomezinho e o nome que ele vai vir é um nome até, a gente vai dizer assim, meio genérico, né? Vai estar lá o carcinoma, que na verdade quer dizer que é uma neoplasia maligna, né? E o tipo mais comum, que a gente chama é o epidermoide, então quer dizer que é a origem dessa célula. O câncer do colo do útero, a gente tem basicamente o carcinoma epidermoide ou o adenocarcinoma, que é aquela diferença que o Diego falou no início, né? Das células, né? Então, a célula epitelial parecida com a pele ou a célula do canal que é glandular. Mas o epidermoide ainda é o mais
comum. Então, toda vez que a gente tem um tumor, eu falo para as pacientes que elas precisam conhecer, né, a doença delas, para a gente poder ter mais informação e realmente elas estarem cientes do que está sendo tratado, é um nome e o sobrenome, né? Carcinoma pode ter em vários lugares do corpo. Porque esses tipos de células a gente pode ter em outras partes do corpo, mas a gente saber o sobrenome, né, da doença. Então, qual é o tipo de célula? Isso vai diferenciar um pouco, às vezes, até no tratamento. Certo. E aí também é importante a gente dizer que primeiro a gente faz o diagnóstico e aí depois a gente faz o estadiamento dessa neoplasia, né? E que faz parte do estadiamento dessa neoplasia o exame físico completo, que é um exame ginecológico com um exame especular, o paciente fica naquela posição ginecológica, o médico vai examiná-la, né, colocando o espéculo, vai olhar para a neoplasia e necessariamente faz parte, né, do exame físico um toque vaginal e um toque retal. Obviamente, a paciente precisa concordar com isso, mas muitas vezes é um exame desconfortável, mas que faz parte do estadiamento, porque como o próprio Diego falou, a neoplasia está ali, ela é visível, e o médico está ali para examinar, ver a relação anatômica, ver a extensão da doença, ver o tamanho, ver se tem alguma outra coisa, algum abaulamento que isso, né, possa comprometer o tratamento ou mudar a estratégia de tratamento. Na verdade, até a parte mais importante, né? Ao contrário de outros tumores, a gente até usa exame de imagem no colo uterino, mas a parte principal, o exame por isso que é físico. importante ter um médico, como o Diego falou, né? Nem todas as especialidades tratam o câncer, mas a gente tem um cirurgião ou ginecologista que seja acostumado, né? Que seja especializado no tratamento para fazer esse exame físico, que é essencial para programar o tratamento. Porque nem todo câncer tem o mesmo tratamento, né? Não é porque é um câncer epidermoide do colo de útero que todas as pacientes vão ter o mesmo tratamento. E o que vai mudar muitas vezes é isso. É a extensão da doença, é a avaliação que é feita naquele momento no consultório. A gente chama de estágio, né? Então, o estágio do câncer faz toda a diferença em programar qual vai ser o tratamento daquela paciente. É isso aí. E aí a gente vai ter o ginecologista, especialista em câncer ginecológico, que a gente chama de oncogineco, e o cirurgião oncológico, que são os dois médicos que a gente pode encaminhar para essa parte. Eu diagnostiquei, mas não lido com isso dia a dia. Eu consigo ver que está um estágio um pouco mais avançado, mas detalhes do exame físico eu sempre peço para um colega que é especializado que vai fazer inclusive a cirurgia para retirar, né? O oncogineco ou a cirurgia oncológica. Então, vamos lá. Doutora, fale um pouco sobre a cirurgia. Sobre a cirurgia, então, Diego, eu, por sinal, ia começar a falar sobre isso mesmo. A gente fez o diagnóstico, nós fizemos o estadiamento com exame físico. A gente solicita, sim, né, Sim, alguns exames de imagem, geralmente são exames axiais, tomografia, ressonância, e aí a gente avalia. Discute também com a paciente, porque existem casos de pacientes jovens e que desejam preservar a fertilidade, elas querem engravidar apesar da neoplasia, e existem critérios bem definidos que nos permitem preservar a fertilidade dessas pacientes. Então, depois que a gente determina o estadiamento, a gente vai, então, para o planejamento terapêutico. E existem casos que a gente consegue fazer ressecções menores, né? Não deixa de ser tratamento cirúrgico, não deixa de fazer um estadiamento cirúrgico também com avaliação linfonodal, mas que a gente consegue preservar grande parte do útero e os ovários, os anexos. E essa paciente depois, mesmo sendo algumas vezes uma gestação de alto risco, tem que fazer um pré-natal de alto risco, mas ela consegue gestar, né? Isso é importante. Nem tudo está perdido. Nós temos opções. Então, em alguns casos, a conização ainda pode ser uma opção de tratamento para os estágios mais iniciais. Então, a gente tira grande parte do colo de útero com uma margem de segurança e, a depender do resultado que o patologista nos fornece, isso está resolvido. Outras vezes a gente faz essa ressecção, mas depois a gente precisa acessar a cavidade abdominal para ressecção, né? Uma associação, tira o colo e tiramos alguns gânglios para fazer o estadiamento cirúrgico e a depender do resultado dessa biópsia, né? Dessa análise que é feita, está resolvido, segue com acompanhamento. Mas infelizmente em alguns outros casos a gente não consegue fazer essa cirurgia um pouco mais conservadora, a gente não consegue preservar essa fertilidade e o útero
precisa ser retirado com o colo de útero. E muitas vezes, por conta desse estadiamento, dessa avaliação de consultório, dessa avaliação dos exames de imagem, não é só tirar tudo. Às vezes a paciente chega no nosso consultório e fala, doutora, mas eu quero tirar tudo. Calma, não é bem assim, vamos ver, porque o tirar tudo muitas vezes é tirar muita coisa. Não é só tirar o útero, não é só tirar as tubas. O câncer de colo de útero, na cirurgia, a gente costuma dizer que muitas vezes é uma cirurgia um pouco maior, né? Que é a tal que a gente chama de esterectomia radical, que tiramos o colo, tiramos o corpo uterino, mas a gente precisa também tirar alguns ligamentos, né? E além dos gânglios. Então, é um buracão, fica um defeito grande. E todo tratamento tem seu efeito colateral. Né? Todo remédio tem seu efeito colateral. Então, assim, aumenta o porte da cirurgia, pode ser que os efeitos colaterais e as complicações também aumentem, né? Então, nossa, doutora, mas a minha amiga tirou porque ela tinha mioma e foi tudo bem. A minha tem que ser desse tamanho, por quê? Por conta da indicação, por conta da doença, né? Sim. Às vezes não é só o tirar tudo, então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes tirar só o útero para uma doença de colo de útero não é o suficiente. Tem que estar bem ciente disso, né? Sim. É isso aí. E é importante também que as mulheres não posterguem muito a gestação. Porque é muito mais... por mais seja possível a gente tirar o colo do útero, fazer a traquelectomia radical, tirar o colo do útero, os linfonodos, e aí tu amarra a vagina direto no corpo do útero. A chance dessa gravidez dar certo, ela não é a mais alta. Então a gente preserva a possibilidade, não é uma certeza de que vai conseguir engravidar. Então isso é uma solução boa para, tipo, a mulher teve um azar de ter um câncer com 20 e poucos anos. Aí não tem. Agora, quando achou um pai, viajou, comprou a casa, cara, tenha filhos. Porque se você quer. quanto mais a gente adia, hoje em dia é muito comum as mulheres começar a ter filho depois dos 35, né? E a gente, não só câncer, que ainda é um pouco mais raro, mas mioma atrapalha muito a gestação e é super comum com 30 anos. Certo. Então, eu vejo muitos casos de mulheres que esperam porque e eu me coloco no lugar, eu também não estava pronto aos 20 e poucos para ter filho, e fui ter filho depois dos 30. E para mulher é pior, porque a natureza cobra um preço muito maior da mulher, mas né? Verdade. E vai tendo dificuldades, né? Então, assim, muitas vezes a mulher passou por isso, faz uma cirurgia conservadora, mas ela tem outros fatores que estão atrapalhando essa gestação, né? Uma falência folicular ali, e aí agora já tem uma traquelectomia radical que precisou. É uma gestação, já tá ficando muito difícil, né? Começa a ficar difícil. Então, e até tranquiliza, facilita pro cirurgião também. Quando a paciente já tem, não, tive 2 filhos, tive 3 filhos, não quero ter mais filhos. Então, aí tu pode partir para uma retirada completa do útero, que acaba sendo uma cirurgia mais fácil, né? Tecnicamente, mais simples do que não. Sim. Então, existe a traquelectomia, em raríssimos casos. Eu vi uma paciente que conseguiu engravidar depois, as outras não deram muito certo a gestação. Então, ter filhos o quanto antes, fazer sua prevenção para não passar por isso. É isso aí. E como a Karen estava colocando, né, do tamanho da cirurgia, então a gente vê que a prevenção não só prevenir a doença, mas também a gente diagnosticar quanto mais precoce, quanto menor o tumor, né, maior a chance de curar. E menos efeitos colaterais, porque os tratamentos podem ser menores, né? Então, a cirurgia, necessidade de algum tratamento complementar. Então, é muito importante também, é outra briga que a gente tem, né? Que as pacientes tenham, então, a vacina, depois que elas tenham o seu exame preventivo. E depois, naquelas que têm os sintomas, que elas tenham acesso ao serviço de saúde, que possam fazer um diagnóstico ainda quando o tumor é menor. Porque o tratamento, muitas vezes, essa associação de tratamentos, né, de cirurgia, muitas vezes de grande porte e associado, então, a uma radioterapia, é muito efeito colateral. Elas ficam muito sintomáticas. Tem muita paciente que reclama, né? Nossa, eu pensei que eu fosse tratar esse meu câncer e fosse ficar bem. E, às vezes, tem muito sintoma, infelizmente. Que a gente vai ter a conização que tira um pedacinho pequenininho do colo ali e resolve, tipo,
antes de virar câncer. Depois que É. virou câncer, digamos que ela não vai mais ter filho, ela não vai partir para uma esterectomia total, como a gente faz por um mioma, que eu tiro o útero, o colo do útero e as trompas. E o resto Preserva o fica ali. ligamento, Fica tudo tudo ali, suspenso exatamente. direitinho. Não é, a gente tira tudo. Quando ela tem um câncer, ela vai tirar os paramétrios inteiros, que são os ligamentos, É, ligamentos do útero quase lá na raiz da pelve. é, Aí tira os ligamentos do colo do útero e tira o terço posterior da vagina. Então ela ainda fica com uma vagina mais curta. é. E ainda disseca, né? Assim, essa ressecção de paramétrio tem muito. A gente manipula muito ali os Ureter. ureteres. E infelizmente é uma possibilidade de complicação, né? É uma área manipulada. Principalmente se a paciente já tem cirurgia prévia, pelo tamanho da neoplasia, enfim. E aí, tudo que a gente tira de uma pessoa, né, nesses casos, obviamente, vão para uma análise anatomopatológica, vai para o patologista me dar, então, a nota final, o estadiamento patológico dessa doença. E às vezes, a depender da nota que ele me dá, a gente ainda precisa complementar esse tratamento, porque só a cirurgia não é o suficiente. Então, é uma área manipulada que sofre a cicatrização pós-operatória e ainda tem uma radioterapia em cima. E eu sempre falo, né, a radioterapia, ela tá aqui para tentar nos ajudar e tal, mas o efeito da rádio, onde ela bateu, é para sempre, né? Aquele tecido não volta ao normal, ele é o tecido irradiado, né? Então, isso aí, mesmo que você venha a passar, sobreviveu, passou, mas aos 90 anos, aquele tecido não é mais um tecido normal como era antes, tem o efeito actínico que a gente chama, né? Então, pode ter muita repercussão. Pode ter muita repercussão. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas a gente faz. Eu continuo falando. Eu luto com uma briga de faca. Quando chega nessa fase, é a vida, né? É a Então, vida. bem maior é a vida, aí depois os órgãos. É isso aí. É isso aí mesmo. Duda, basicamente, como é que a gente divide esse tratamento do câncer de colo de útero? Como é que é? Baseado em quê? Estadiamento? O que a gente tem para oferecer? Então, vamos continuar ali da cirurgia, porque acho que a gente vai fazendo um contínuo, né? Realmente, Uhum. então, o tratamento das fases muito iniciais vai ser a cirurgia. Uhum. Quando a gente faz a cirurgia e a gente vê, como tu colocou, né, o anátomo patológico, vai vir ali o tamanho do tumor, se ele atingiu os gânglios ou não, se ele tinha algumas outras características, invasão angiolinfática, margem, quer dizer, se aquele tumor saiu inteiro ou se tem a possibilidade de ter ficado alguma célula, se ele comprometia esse tecido, né, do lado do útero, que é o paramétrio. Então, o oncologista, ele avalia esses fatores de risco, porque esses vão ser fatores que possam fazer a doença voltar. Ter a recidiva. E é isso que a gente quer evitar. Então, quando a gente analisa os fatores de risco, né, depois de uma cirurgia, a gente vai indicar um tratamento que a gente chama que é adjuvante. Certo. Então, eu não tenho mais o tumor, mas eu tenho possibilidade de ter uma doença micrometastática, células que tenham ficado ali ao redor, né, de onde foi retirado o útero, ou até que já estejam na circulação e que possam também causar doença em outro órgão depois de um tempo. Então, quando eu faço esse tratamento adjuvante, no câncer do colo do útero, a gente tem a radioterapia, que é indicada em alguns casos, e em alguns casos a gente também pode associar a rádio com a quimioterapia. Aqui nessa fase, a quimioterapia ela vai entrar, na verdade, como um fator para aumentar o efeito da rádio. Então, ela vem aqui como um coadjuvante. A rádio ela é mais importante, né? É um tipo de medicamento que a gente administra semanalmente, que vai potencializar a radioterapia. Para assim, entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de rádio e quimio, acho que também é bem importante. A radioterapia, então, é um tratamento local. Ela vai receber uma radiação naquela localização, então a gente chama, né, uma radioterapia pélvica, e ela vai matar alguma célula que tenha ficado ali. Então, ela faz efeito no local onde ela está sendo administrada. Quando eu faço a quimioterapia, ela é um tratamento sistêmico, né? É um remédio que o paciente recebe na veia e ele vai por todo o corpo. A radioterapia também do colo do útero, a gente costuma usar 2 tipos de radioterapia, né? Uma associação. A radioterapia que a gente chama externa, que é mais ou menos como se o paciente fosse fazer um raio-x. Eu explico assim para ser mais fácil o paciente visualizar. Então, uma máquina que vai emitir uma radiação, né, na região ali onde foi retirado o tumor. Mas a gente também utiliza a braquiterapia. A braquiterapia é uma forma diferente de administrar a radioterapia. Ela não vem externa,
né? São colocados como um exame ginecológico, né? Coloca o espéculo e a gente coloca com material radioativo mais próximo do colo do útero. Isso a paciente faz com sedação, faz em 2 ou 3 aplicações, e é muito tranquilo, assim, né? Relativamente o tratamento. O procedimento em si, ele costuma ser tranquilo, né? E aí ele age no local e vai matar alguma célulazinha que tenha ficado ainda por ali. E certo. quando tem a situação, né, que tu colocaste que a cirurgia vai ser muito grande, que a gente vai ter a retirada de muito tecido e que a gente já vai, talvez a gente já consegue imaginar que vai ficar margem, que a gente não vai conseguir tirar o tumor todo, a gente pode fazer a quimio e radioterapia definitiva. Então, a gente não opera. Certo. E vai fazer esse tratamento, né, com a radioterapia e com essa quimioterapia semanal de maneira definitiva. Às vezes, muito raro, né? Talvez uma persistência de doença de a gente talvez considerar cirurgia, mas daí o padrão fazer esse tratamento de quimio e radioterapia. A ideia desse tratamento combinado é a gente não precisar operar depois, né? Isso. A gente opera em casos de exceção. E apesar de ser uma doença muito grave, né? Que não pôde fazer cirurgia, uma doença mais grave do que aquela que pode operar, ainda é curativo. Com proposta de cura, é isso aí mesmo. E quando a gente oferece o tratamento cirúrgico para as pacientes, né, que vamos operar, a gente vai operar e nós vamos oferecer para ela uma esterectomia, mesmo que seja uma esterectomia radical. Ela vai entrar na menopausa? Precisa entrar na menopausa? Necessariamente? Depende se os ovários estiverem ali no campo, né? Então, a gente está falando de uma radioterapia, a área, o ovário provavelmente ele vai estar entrando naquele campo. Então, existem maneiras de a gente poder preservar a fertilidade daquela paciente. Na verdade, ela vai fazer a radioterapia, ela não vai gestar, mas eu posso preservar, o que também é importante, não é só engravidar, mas a função hormonal da mulher para que ela não entre na menopausa e sofra os efeitos de uma menopausa precoce. Durante a cirurgia, muitas vezes, a gente consegue, né? Assim, a gente consegue livrar isso, né? Fazer a esterectomia o ovário e joga o ovário para cima, solta do útero e tal, e a gente preserva. E na radioterapia, quando o tratamento é combinado com radioterapia, a gente tem essa opção, né? Se a paciente não é menopausada, enfim, não tem nenhuma lesão suspeita nos anexos, a gente também oferece um tratamento cirúrgico antes da radiação e jogamos os ovários para cima para pelo menos ela manter essa função e evitar uma menopausa precoce. E acho importante a gente falar que quando a paciente sabe que vai passar por um procedimento que tem possibilidade de deixar ela infértil, existe como ela congelar óvulos antes. Certo, isso é importante. Então, fazer um planejamento, eu acho que a mulher que sabe que não vai engravidar antes dos 35, se ela tiver condições financeiras, ela devia congelar óvulos. E quanto antes tu congela os seus óvulos, mais e melhores óvulos tu vai ter. Melhor qualidade, né? Exatamente. Se um dia, com 40 eu resolvi ter filho, tá ali os óvulos guardadinhos. Porque com 40 talvez não tenha mais óvulos tão bons. E num caso desses, em que a pessoa desenvolve um tumor, eu tenho a possibilidade de guardar. E aí ela vai poder ter filho com uma barriga de aluguel, mas é um filho dela, biologicamente dela, que vai possibilitar. É explicar, né? Se a gente for fazer essa associação de, assim, função ovariana e câncer de colo de útero, muitas vezes é aquela conversa que a gente teve lá no início que eu te pedi para explicar sobre anatomia, né? É algo que às vezes fala de genitália, aparelho genital e útero e tal, e às vezes a população não sabe exatamente o que é o que. Né? Então, assim, os ovários, eles produzem realmente os gametas, eles têm essa função de produzir os hormônios, mas não é o colo de útero, né? A nossa neoplasia que a gente está falando tá em outro local, e se você tem uma neoplasia maligna ali do colo de útero, vai ter que fazer o tratamento, a sua função ovariana, tanto de produção de gameta quanto de função, produção hormonal, se tiver indicação, conversar com o médico, elas podem ser preservadas, né? Então, isso é uma informação... O objetivo inicial é preservar, né? O objetivo inicial é preservar, exatamente. Infelizmente, eu já tive casos de pacientes que tiveram, né, acometimento da neoplasia, dos ovários pela neoplasia, mas isso a gente consegue ver nos exames, durante a cirurgia, cada caso é um caso, tudo deve ser individualizado, mas de uma maneira geral é isso mesmo. O objetivo é preservar. Ele não tem uma indicação formal, a grosso modo, assim, né?
Sim ou não? Não tem uma indicação formal não faz parte do tratamento, né? Sim. A retirada dos ovários ou a sua Tanto não faz irradiação. parte, que eu acho que também é uma informação importante, ao contrário de outros tumores, como câncer de mama, que eu não posso fazer reposição hormonal, a Uhum, paciente que ela foi para o tratamento e por acaso não deu tempo, né, ou não conseguiu fazer essa preservação do uhum. ovário, ela pode receber reposição hormonal. É isso aí. Então, É ela vai importante. prevenir através de uma reposição uma série de efeitos colaterais que ela poderia ter e vai ter mais qualidade de vida. É isso aí mesmo. A gente evita um outro problema, né? Que é a menopausa precoce. É isso mesmo. Tem que saber. É isso mesmo. Bom, a gente está falando disso e a gente já citou que muitas vezes é uma neoplasia de pacientes jovens, né? E que, infelizmente, isso é realmente muito triste, mas que, infelizmente, são pacientes gestantes que estão grávidas e que descobrem o câncer de colo de útero. Eu não queria entrar em detalhes especificamente sobre qual é a forma de tratamento, mas, assim, dando umas pinceladas, né? O que costuma acontecer, Duda? Tem como tratar? Tem como preservar essa gestação? 100% tem que tirar? 100% vai para aborto? Como é que a gente faz? Qual é a história? Então, câncer na gestação é todo um capítulo à parte e vai É. depender muito do estágio e do tipo de câncer. Mais especificamente no colo do útero, quando a gente tem uma paciente gestante, ela tem vontade de levar aquela gestação adiante. É claro que a gente vai pesar muito também o risco, tanto para o Uhum, bebê quanto para a mãe, mas a uhum, gente tem maneira, sim, de poder fazer o tratamento dessa paciente e ainda cuidar do bebê. uhum, Então, a gente não pode usar a modalidade de cirurgia, né? Eu não posso uhum, fazer se a indicação fosse uma esterectomia, se for um tumor mais inicial, talvez ali uma cirurgia pequena só no colo do uhum. útero. Mas quando eu tenho um tumor mais avançado, eu vou evitar a radioterapia, Certo. mas eu posso fazer uma químio, desde que não seja ali nas primeiras 12 semanas, quando está tendo a formação dos órgãos do bebê, que aí sim, nessa fase, eu posso ter um risco para o bebê, mas depois dessas 12 semanas, existem algumas medicações que a gente já considera segura por estudos para o desenvolvimento do bebê, que a mãe pode receber até ela poder completar o tempo de gestação. Às vezes a gente vai antecipar um pouquinho o parto, né? A Uhum. gente vai tentar diminuir esse tempo que a paciente fica sem o tratamento, mas a gente tem sim muitas vezes como conciliar, né, o tratamento e a É, gestação que às vezes foi muito desejada e é, o câncer apareceu aí no meio do caminho. é. Em alguns casos, né, como você começou citando, a gente consegue fazer uma conização, né, tira aquele pedacinho, faz a cerclagem, né, e acompanha a paciente. Em outras vezes, faz uma ponte com a quimioterapia até o termo, ou até quase para conseguir levar, e aí depois oferece o tratamento definitivo, né? Então, assim, não é um cenário ideal, mas existe jeito, né? Não necessariamente É. vai ter que interromper a gestação, não necessariamente. Mas a legislação permite a Permite, interrupção em casos de permite. câncer. É Isso, uma das isso, situações em que o aborto é legalizado no Brasil. isso, Apesar de que é um caso em que eu nunca vi a mulher optar pelo aborto. né? Geralmente a mãe dá a vida pelo filho. É É a história. impressionante. Tem gente que quer tirar por motivos banais, mas Uhum, essa situação ela é prevista em lei, que é risco de vida para a mãe. uhum, Mas os casos que eu vi de tumores, assim, geralmente, principalmente mama, colo até não tive experiência, uhum, mas elas atrasam o tratamento. E é, no caso da mama, esse atraso costuma ser fatal. uhum, No colo do útero, talvez não. Que é uma doença que não é tão radical, agressiva, né? uhum. Geralmente. Mas geralmente eu nunca vi a mulher optar por tirar nesses É. casos. Mas é importante saber que a lei permite. Permite, o importante é você ter uma avaliação médica, né, com um amparo legal. Existe um amparo legal, mas assim, é aquela conversa, né, de multiprofissional, assim, do oncologista, né, muitas vezes, de toda a equipe oncológica que vai assistir essa paciente, do obstetra, o amparo da família, né? E o hospital tem também o serviço de assistente social que vai fazer esclarecimentos, conversar com a paciente e informar quais são os direitos e quais são as opções, né?
Isso é Então, importante, é ter a informação. eu acho que é um cenário mais desafiador para o médico. Eu acho que principalmente mulher, a gente se coloca ali no lugar da paciente, mas é importante saber isso, né? A gente tem caminhos. Tem caminho. Eu tenho paciente de câncer de mama que eu tiro foto com a filha dela todo ano. Tá com Né? 9 anos hoje, assim, eu acompanhei a Então, gestação. Legal. existem Então, casos. E realmente eu não tive nenhuma que desistiu da Não, gestação. nunca vi. Eu acho que eu também não. Eu acho que eu também não. Eu acho que eu também não. Interessante. Bom, falamos então do tratamento, falamos inclusive da reposição hormonal dessas pacientes, né? E uma das coisas também, a gente já está falando de doença um pouco mais avançada que acontece, é a equipe multidisciplinar, né, que assiste essas pacientes. Muitas vezes elas têm as cirurgias são grandes, né? Dentro da cirurgia ginecológica, quando o câncer já é um pouco maior, a gente tem que fazer linfadenectomia, em alguns casos tem que fazer esterectomia radical. Quando tem uma recidiva, às vezes precisa mexer em intestino, bexiga, tem até casos de exenteração pélvica total por conta disso. E uma especialidade que nos auxilia muito, não é, assim, é que tem muito contato mesmo, é a fisioterapia, né? Essas pacientes, assim, eu sempre falo que assim como a gente tem a parede abdominal que segura os nossos órgãos aqui para não sair, né, anteriormente, a gente tem o assoalho pélvico e todo o efeito do tratamento todo tratamento tem muito efeito, assim, em relação ao assoalho pélvico, tanto continência urinária, sexualidade, evacuação, e ter essa informação, ter a opção, né, de fazer um acompanhamento com a própria fisioterapia para melhorar sintoma e melhorar toda essa parte pélvica aí também é muito E importante. até porque não é só a cirurgia, né? A cirurgia realmente ela modifica muito o assoalho pélvico, mas assim, a gente comentou da radioterapia, ela é muito utilizada, né? Em algumas fases do tratamento do câncer do colo uterino, e a radioterapia ela também vai ter um impacto. Inclusive a fisioterapia durante a radioterapia, para a gente evitar o estreitamento da vagina, que pode acontecer com bastante frequência, né, durante o tratamento. A gente está falando aqui, o colo do útero, a gente falou por que tem muitos efeitos colaterais, inclusive da rádio, que tem várias estruturas muito próximas. Por mais que a gente tenha hoje muito desenvolvida a radioterapia, técnicas para a gente conseguir entregar uma dose, né, mais localizada, poupando os tecidos ao redor, a gente ainda tem esses efeitos colaterais. Então, um bom acompanhamento com fisioterapia pélvica, a nutricionista, a psicóloga, né, para todos esses impactos emocionais, para melhor aderência do tratamento, tudo isso a gente sabe que é essencial para o tratamento de um paciente oncológico. Faz muita diferença, né? Essas pacientes, a gente vê, né, que as pacientes que têm essas opções de acompanhamento com a equipe multidisciplinar, elas desempenham melhor. Elas vão bem, sim. A fisioterapia pélvica, toda mulher devia fazer. Aí, ó. Cara, fisioterapia pélvica. Aos 15 anos, a mulher devia começar a fazer exercício de Kegel, Né? porque isso vai prevenir que com 50 ela comece a perder xixi. O problema é que assim, aí com 50, boa parte das mulheres perdem xixi. Como boa parte das mulheres perdem xixi, quando elas se conversam, todo mundo perde. Ah, então é normal, é da idade. Aí Não é da aí idade. banaliza, né? Não é da idade. Então, toda mulher devia passar por uma avaliação de Vou fisioterapia falar pélvica. que tem um interesse secundário. Então. E aí depois, inclusive elas vão ter toda uma ação ao longo da vida, mas também após uma recuperação de câncer, mais importante ainda, né? Sim. E hoje tá mais fácil de achar fisiopélvico. Tá mais fácil. Tá mais fácil, tem mais disponibilidade, né? A gente Na tem minha mais informação. Era difícil. E não... faz tempo já. Não é tanto tempo assim. Não, mas era mais difícil, Era sim. mais difícil. Era assim. A gente consegue hoje. As pacientes questionam, né? Elas perguntam já, e aí, e aí? E uma coisa que eu sempre falo é isso, né? Todo tratamento tem o seu efeito colateral. E se você parar para pensar onde que a gente está mexendo, o que que a gente está abordando, então precisa mesmo, faz sentido. É isso mesmo. Vamos ver o que mais. Tratamos. A paciente terminou o tratamento, fez a radioterapia dela, volta com o oncologista assistente e a gente percebe que mesmo fazendo a radioterapia, mesmo fazendo a quimioterapia, infelizmente era um tumor um pouco maior e ainda tem a persistência de doença, né? Aí entra o tal do resgate cirúrgico algumas vezes e que entra aquela questão de aí sim de cirurgias algumas vezes muito grandes.
Então, o pior cenário, assim, que realmente acaba sendo muito triste para a gente, são pacientes que estão afastadas das suas atividades rotineiras por conta de uma doença que poderia ter sido evitada e que algumas vezes vão para uma cirurgia de grande porte e eu não digo mutiladora, mas assim, que piora muito a qualidade de vida, porque às vezes são grandes ressecções, são ressecções viscerais extensas, com necessidade de bolsa de colostomia, bolsa para urina também, né? E sem uma garantia de cura muitas vezes por conta da extensão da doença. Né? A gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, quanto maior e mais extensa a doença, menor essa chance de cura. Então, começa a ter dependência aí de, muitas vezes, de doses altas de medicação para dor, idas e vindas ao pronto atendimento por conta de algumas complicações. Então, infelizmente, a gente tem esse cenário também, né? É triste, mas o câncer de colo de útero, ele é bem triste em algumas situações, infelizmente. Eu acho que o mais triste do câncer do colo é o fato dele ser prevenível. Não é um azar tu ter o câncer de colo. É diferente, tem alguns tumores que o cara pode fazer tudo certo e pode ter o azar de ter. Não adianta, até mama às vezes. Pô, não tinha por que ser um tumor daqui, se surgiu. Eu tive um professor, cara, sensacional, que ele teve um melanoma dentro do esôfago. Infelizmente acontece. Você sabia que eu já tive paciente com melanoma de colo de útero? Infelizmente. Melanoma é um tumor de pele super agressivo. Mas é pele mucosa, né? Então, assim, ele pode aparecer e era... Em qualquer mucosa, né? Em qualquer mucosa, infelizmente. Então, assim, E esse é um azar, daí. Esse é um azar. A gente tá falando, assim, do mais comum, né? Do mais frequente. Existem as raridades, que são os tumores raros, realmente. Eles não respeitam fatores de risco, não respeitam a idade padrão, nada disso, né? Infelizmente, a gente tem isso. Mas o câncer de colo de útero, basicamente, ele é prevenível realmente. Tem a prevenção primária, tem a prevenção secundária. E outra coisa também, eu tava falando isso porque depois que termina o tratamento, né, a gente... eu me tratei. Então, me tratei, venci, tá resolvido. Mas não é bem assim, né? A questão é, velhos hábitos não mudam, os velhos caminhos não mudam a direção, não levam a caminhos novos. É isso que eu quero dizer. Mesmo que você tenha tido a doença e tenha tratado, tenha passado, você tem que se cuidar. Tem a recomendação da vacinação, tem a recomendação de cessar o tabagismo, tem a recomendação de fazer atividade física, né? Então, pacientes que não estão em vigência de tratamento estão relativamente bem, saudáveis, venceram o câncer, tem que praticar atividade física, tem que cessar o tabagismo, tem que ver se, né, em relação à vacinação, alimentar-se bem, trabalhar, fazer fisioterapia pélvica. Sexo seguro, exatamente. Porque são tantos tipos de vírus que tu pode ter um câncer por um tipo, não te isenta de pegar outro. Não te isenta de pegar outro e ter todo o ciclo novamente lá pra frente, né? É isso aí mesmo. E não deixar de fazer também as prevenções das outras neoplasias. A gente não quer, né? Não é, mas assim, a gente não é porque você teve um câncer de colo de útero que não pode vir a ter um de mama, por exemplo, né? Então, assim, fazer a prevenção do câncer de mama, fazer prevenção de câncer de intestino e seguir a vida. O acompanhamento, né, oncológico, a gente diz, o tratamento não termina ali, né? A gente precisa ter um acompanhamento ao longo do tempo, justamente que a gente vai estar fazendo tanto vigiando, né, esse tumor para que ele não volte, quanto prevenindo outros tumores e também cuidando dos efeitos colaterais do tratamento, como tu colocou, a longo prazo, né, da rádio. Então, esse acompanhamento é muito importante. Quanto mais a paciente está bem orientada, né, que ela vai nas suas consultas regulares, ela também vai estar se prevenindo melhor. O tratamento não para. Assim, o tratamento para, mas o acompanhamento não. Por que a gente faz o acompanhamento, né? Em caso de uma recidiva, tentar pegar o mais precoce possível para tentar fazer um resgate terapêutico o mais breve possível. E essas neoplasias, quando elas recidivam ali próximo ao término do tratamento, né? Então, é mais frequente recidivar
próximo nos primeiros anos e depois mais difícil, diminui. Então, por isso que no início a gente faz um acompanhamento a cada 3, 4 meses, aí depois semestral e depois anual. Não é porque o médico pensou, sei lá, cismou. É porque realmente tem uma chance dessa doença voltar no início, então a gente acaba... E depois a gente vai soltando um pouquinho mais a cordinha e vai liberando ali para o resto das... Né, para não vir tão frequentemente, mas nunca abandonar, né? Nunca abandonar o acompanhamento. E É isso sempre que a aí. gente fala do câncer de colo, a gente fala do tratamento mais local e dele se espalhar localmente, né? Uhum. Mas ele é isento de metástase de distância? Não, ele pode. Não, Pode, inclusive, é o diagnóstico, né? é. Mas os principais locais a gente vai procurar metástase são os gânglios, né? Principalmente os regionais ou de alguns outros lugares, pode subir, né? Para os gânglios do abdômen. Pulmão, fígado e ossos. Mas primeiro a gente vai procurar nos gânglios, né? Mas mesmo nesse estágio, né, onde a gente tem uma doença que a gente daí considera avançada, onde a gente tem metástase, a gente vai fazer um controle dessa doença, né? A gente evoluiu nos últimos anos com alguns tratamentos, basicamente são com quimioterapia. Aí sim a quimio tem um papel um pouco mais importante do que os outros. A gente usa combinações de quimio. Em 2014 a gente também teve, né, uma adição de uma outra medicação que a gente chama de um antiangiogênico, quer dizer que ele vai tentar ajudar a químio porque ele bloqueia a formação de vasos sanguíneos que iriam nutrir o tumor. E mais recentemente, assim, a grande vedete agora da oncologia, que é a imunoterapia, ela também chegou para o tumor de colo uterino, né, nas pacientes que têm metástase. Então, a grande parte das pacientes que têm câncer de colo uterino, elas vão poder receber junto com a químio a adição da imunoterapia para aumentar o controle dessa doença, aumentar o tempo que a gente vai controlar e dar mais qualidade de vida para essas pacientes. Isso aí. Então, estamos aumentando o leque, né? As opções de tratamento. É isso aí. Isso é importante, né? Ficar essa mensagem. Mesmo você tem uma doença avançada, né, a gente hoje tem sim possibilidade de tratamentos e está aumentando, né, a nossa gama de tratamentos que a gente pode oferecer para essas pacientes para elas poderem viver melhor. É isso aí mesmo. E a gente consegue ampliar, a gente amplia exames diagnósticos, a gente ampliou prevenção, que é a vacina, tipos de vacina diferentes, a gente consegue ainda assim ampliar os tratamentos para quem não conseguiu passar dessas Você pegar no início, né? A gente teve, nos últimos 20 anos em câncer ginecológico, em relação a tratamento, né? Avanço na área da cirurgia, né? Com cirurgias minimamente invasivas. A gente teve progresso também na radioterapia mais focada, com menos efeito nos órgãos ao redor. E uma série de medicamentos para câncer de ovário, de endométrio, de colo uterino, que vieram para aumentar as chances de cura e sobrevida das pacientes. É isso aí, tivemos mesmo. Estão controlando bem. A cirurgia, inclusive, na minha época era tudo barriga aberta, quando eu tava na faculdade. Hoje em dia já não faz mais, né? O câncer de colo de útero, hoje em dia ainda, tem uma particularidade. Assim, eu vou falar do câncer de colo de útero, mas assim, dentro da cirurgia oncológica, a gente tem que tentar manipular o mínimo possível o tumor, né? Tentar tirar com uma margem de segurança. Cada cirurgia, cada estrutura tem uma margem adequada, mas tentar não manusear o tumor, né? E dentro da cirurgia minimamente invasiva, o que se observou é que em alguns casos, para poder executar a cirurgia minimamente invasiva, precisava manipular o tumor. Então, hoje em dia, o guideline, a recomendação formal é que não se faça por via minimamente invasiva a esterectomia radical. Tá? Então não é porque eu não quero, é porque para executar essa cirurgia, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a gente precisa manipular o tumor, então aumenta a taxa de recidiva, tá? Então, qual é o guideline? Qual é a recomendação formal para isso? Cirurgia aberta, tá? Isso vai ficar assim? Provavelmente não, porque a cirurgia minimamente invasiva veio para ficar. Com certeza a recuperação das pacientes costuma ser muito melhor, mas a gente precisa desenvolver um pouco melhor a técnica, né? Para oferecer um tratamento com chance de cura para essas pacientes. Então, a indicação formal da esterectomia radical para o câncer de colo de útero ainda é a cirurgia aberta, tá? Mas isso vai sumir em breve,
por desenvolvimento de técnicas melhores. A própria robótica agora. A própria robótica. Mas nada impede, e assim, isso não quer dizer que não se faça conização, isso não quer dizer que não faça traquelectomia radical, isso não quer dizer que não possa se oferecer uma esterectomia um pouco menor, não é nada disso. Mas é só a via de acesso mesmo. A cirurgia tem que ser a mesma, tá? A via de acesso é que acaba mudando. Né? É isso. Lá dentro é o que eu sempre falo, lá dentro tem que ser a mesma coisa, como você vai chegar até lá e fazer que pode mudar, né? Gente, mensagens finais. O que você acha que a paciente não pode deixar de... Toda mulher não pode deixar de saber em relação ao câncer de colo de útero, Diego? Que é prevenível, Certo, rastreável e certo, curável. certo. A gente tá falando do câncer, a gente, mesmo em estágio super avançado, a gente fala em cura. Fala. Então é muito importante que a mulher saiba que o câncer do colo do útero ele existe e ela pode nunca desenvolver ele porque preveniu, porque pegou antes. E se acabar desenvolvendo, ela consegue curar. Mas vá ao gineco e colete preventivo. É isso aí. Seja vista, né? Seja visto. Duda, o que você nos fala? Acho que a mensagem realmente hoje é a prevenção, né? Como a gente falou, um tumor que mais de 90% dos casos é causado por um único agente. Então, se a gente erradicar esse agente, a gente vai estar prevenindo mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. Acho que a vacinação é o primeiro passo, mas de não esquecer que quem vacina não deve deixar de fazer o seu preventivo, né? Porque a vacinação ela não abrange todos os tipos de HPV. A gente também pode ter tido contato antes, né? Quem se vacinou depois do início da vida sexual já pode ter tido contato com o vírus HPV. Então, continuar fazendo seu preventivo, uma coisa não anula a outra. Inclusive porque se você tiver, né, mesmo tomando todos os seus cuidados, o desenvolvimento de uma neoplasia de colo uterino, você vai com a sua consulta anual, com o ginecologista, prestando atenção para o seu corpo, porque eu acho que a mulher, a gente falou das mães, a gente fica muito ligada nos outros, a gente cuida da família, dos filhos, do trabalho, e a gente às vezes acaba esquecendo o nosso autocuidado. Então a mulher precisa estar atenta aos seus exames preventivos e a sinais que alguma coisa diferente no seu corpo, para a gente poder também, se a gente conseguir, né, escapar aqui desses estágios iniciais, a gente conseguir ter ainda assim um diagnóstico precoce e mais chance de cura. Quando a gente está no avião, eles falam, né, que primeiro, quando a máscara cair, primeiro a gente põe a máscara na gente e depois a gente vai tentar ajudar os outros, né? Então a gente não tem como ajudar se não estiver bem. E é o que eu penso também. O que eu penso, né? A gente tem a estatística que 20% é isso, 30% é aquilo, mas quando atinge a pessoa, é 100%. Então a pessoa tem que ter conhecimento de que é para ela, né? É dela e para ela. Então eu me vacinei, tudo bem, você se vacinou, mas se continuar tendo relação sexual sem camisinha, o risco vai estar aí. Quanto maior a exposição, maior a chance de pegar. É moralista falar hoje em dia, mas quanto menos parceiros, menor a chance de Exatamente, isso também. É conhecimento, né? E a pessoa vai julgar. Se ela tiver a informação, ela vai julgar o que é bom para ela. Né? Então, assim, o importante é isso, assuma os seus riscos, mas saiba, para você assumir os riscos, você tem que ter informação, tem que ter o conhecimento. Então, é tanto de vacinação, faça seus exames. O tratamento, a gente gosta de operar, né? Mas, assim, é pesado. A gente sabe, dói, incomoda, tem bastante repercussão, mas... É que a sensação de quem tem um câncer é de arrancar aquilo dali, né? Meu Deus, não faz parte de mim. Exatamente. Acho que quando a gente fala também em informação, a gente está falando aqui no meio médico, mas as pessoas que recebem, né, não são médicos, mas não são profissionais de saúde, mas que estão recebendo essa informação da importância de passar isso, né? Para os seus amigos, para os seus familiares, assim, quanto mais a gente disseminar essas informações, a gente vai ter menos preconceito contra a vacina, contra a infecção do HPV, porque às vezes até a vergonha né, não deixa a mulher ir procurar o serviço de saúde. E a gente tirando, então, toda essa desinformação, trazendo mais conhecimento, a gente vai ampliar a nossa prevenção. É isso aí. É um papel nosso, né, como comunidade. E para si, a mulher, para si mesma, ela não precisa seguir recomendação geral de 3 em 3 anos para os exames. Porque o de 3 em 3 anos é pensando em nível de saúde pública e em estatística. Isso. Como tu mesmo falou, para quem tem a doença, ela foi 100% acometida. Então, se você é mulher, tem condições de ter acesso, vá todo ano.
É isso aí Não mesmo, vai precisa ser esperar vista. 3 anos. É isso mesmo, tem que ser vista. E se tiver dúvida, volte para perguntar, né? Pergunte. Tirar dúvida, por que Ou que foi, siga por os que que não nossos foi. canais. É isso aí mesmo. Divulga aí, Dieguito, qual que é o teu canal do Sim. YouTube? Tem um canal no YouTube chamado Médico da Mulher. É isso aí. É um canal que eu tenho muito carinho, faço informação de qualidade em linguagem acessível, né? A gente tenta manter sempre, falar de uma forma que as pessoas entendam. Que a gente poderia conversar toda a nossa conversa aqui de forma que só os médicos entendessem, se a gente quisesse, né? Isso. Então, é importante traduzir para que o público-alvo chegar a mensagem. Então, o canal Médico da Mulher, ele é focado em informação de qualidade em linguagem acessível, né? E tem Isso o aí. Instagram, @Dr. Diego de Marco, e o TikTok também, @Dr. Diego de Marco. Show de bola. Duda? Tem o Instagram, doutora Maria Eduarda Meyer, que eu tento trazer um pouco de informação, né, Uhum. das doenças oncológicas, que geralmente trazem certa angústia, né, e preocupação para os pacientes e para os familiares. Então, quem quiser seguir ali. É isso aí, é importante. Eu tô bem feliz, eu tô bem satisfeita pela presença de vocês aqui, tá? Nós temos pacientes em comuns, compartilhamos mesmo alguns pacientes, eu fico muito feliz pela presença de vocês, muito obrigada, tá? Agradeço a participação de todos, a audiência. Sigam as nossas redes sociais também, e muito obrigada. Quais são as suas redes sociais? Ah! Da Surgery Care, nós temos o canal da Surgery Care, a Surgery Care Saúde. Eu tenho o meu próprio Instagram, doutora Karine, e eu tenho o Instagram da nossa clínica Surgery Care. Podem participar, clicar lá que vocês vão ter bastante conteúdo também. Joia? Obrigada.